Quer chegar ao imortal no MLBB? Minha mentoria individual é a chave. Você terá aulas particulares comigo, acesso a vídeos exclusivos e ao meu número pessoal para tirar dúvidas. Além disso, entra para o nosso grupo VIP de alunos no WhatsApp. Escolha o plano mensal ou pagamento único, tanto faz. O número tá na descrição, me chama lá e vamos subir de elo. Por favor, escolha um herói. Salve rapaziada, amigo Minária, trazendo mais um vídeo. E guys, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um tutorial atualizado específico para você, meu pequeno gafanhoto que joga na mid lane. Mas antes de mais nada, deixa o like e se inscreve porque me ajuda muito com as estatísticas e claro, se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Lembrando a vocês, recadinho rápido aqui no vídeo, que agora eu estou com a mentoria individual, tá? Como é que funciona, Megumi? Basicamente você entra em contato comigo, o número tá na descrição do vídeo, tá? Você vai ter acesso aí a aulas particulares comigo, um conteúdo personalizado para você, você vai ter acesso a um grupo, que é o clã, né, o Grifos Formations e o Academy, você vai ter call no Discord, vai ter personalizada, campeonatos, tudo isso, galera, dentro da minha mentoria, tá? Para você pegar a glória imortal, tenho muitos alunos que estão conseguindo chegar nesses objetivos graças a essa mentoria, tá? Claro, você precisa ter uma disponibilidade, você precisa dar uma atenção pro jogo, porque, querendo ou não, é uma mentoria, tá? Ela é paga, tá, galera? Porque eu não vendo o produto, eu vendo o meu tempo, tá? Então, assim, são valores acessíveis, tá? Nós estamos falando aí de R$20 por aula. Aí eu negocio com a pessoa, se você tem interesse em fazer uma aula só, se você tem interesse em fazer 5, se é um combo, a gente negocia isso. Mas mais uma vez é só vendendo o tempo e não o curso ou algo assim, tá? É tudo uma questão de acordo. E mais uma vez, se você tiver interesse, o número tá na descrição, tá? Galera, muito importante, a gente tá falando sobre a mid lane porque é uma lane muito concorrida no jogo, né? Se você não é novo, já é um player antigo, você sabe que é a lane mais concorrida atualmente no MLBB por vários fatores, né? Skins bonitas, personagens bonitos, uma lane com muita influência no jogo, consequentemente existe uma certa necessidade de se ter bons mid lanes, né? Haja vista que é uma lane que sempre está rotacionando e gerando vantagem, seja top, seja gold, seja na hora do objetivo, é muito interessante, tá? Para exemplificar a rotação da mid lane, eu escolhi a Vexana, por quê, Megumi? Basicamente a Vexana é uma heroína que faz todas essas funções com uma certa facilidade e maestria. Então ela te entrega dano, controle, CG, mobilidade, tudo isso no mesmo combo, tá? Não vou falar especificamente da heroína, eu só escolhi a mesma para exemplificar, assim como eu já fiz alguns vídeos de jungle e de rotação, eu sempre vou ali mais ou menos na linha de raciocínio da função, tá? Ou seja, lembre-se sempre que existe uma função para ser preenchida e que essa função precisa ser você precisa utilizar da função e exercer essa função de uma maneira específica para que você entregue os resultados que são esperados dessa função, tá? Então vamos lá, Megumi, o que um bom mid lane precisa fazer? Primeiramente, um bom mid lane começa pela rotação, pela macro do jogo, tá? Eu acredito que a macro, galera, tá muito ligada à experiência de jogo, então naturalmente você ser um bom player no mid exige uma certa gameplay, mas também exige uma certa experiência. Experiência você adquire jogando, tá? Você precisa vivenciar algumas situações, principalmente se você é novo em MOPA, esse tipo de coisa, você vai sofrer bastante no início, mas não tenha receio de querer aprender, tá? Inclusive esse é um dos fatores que a mentoria ajuda bastante, porque eu consigo te dar uma aula individual para o que você precisa fazer. Então, por exemplo, às vezes o cara quer jogar no mid, mas ele quer jogar de Vexana, de farsa. Eu vou auxiliar ele a usar esse tipo de herói, entendeu? É diferente a rotação. Então você precisa ter esse entendimento para a partir desse momento e dessa condição você saber monitorar e exercer sua função com maestria, tá? Vamos lá.
O mid lane, galera, ele normalmente limpa a rota e depois ele já vai sair pro mapa para fazer algum tipo de gank, tá? Majoritariamente os ganks são na gold, porque a gold, eu já cansei de dizer, é a lane mais importante do jogo a nível de carregar, tá? Você ganha partidas por conta da gold lane e você perde partidas por conta da gold lane. Então você precisa sempre condicionar o seu jogo por volta dessas lanes, tá? Como assim, Megumi? Não entendi o que você quis falar com condicionar. É basicamente o seguinte, meu pequeno gafanhoto. Se você joga no mid, você tem que condicionar o seu time à vitória. Como é que você faz isso? Gerando vantagem para a lane que tem mais probabilidade de carregar, que é a gold lane. Então, naturalmente, se você está no mid, compensa mais você gankar o XP ou a lane do ouro? Pensa um pouquinho. Naturalmente, a sua resposta vai ser a gold, porque no começo do jogo, a gold lane tende a ser uma lane mais fraca. A XP, os heróis tendem a ter um early game mais forte. Então, se você gankar a XP no começo do jogo, o que vai acontecer? Dificilmente você vai gerar vantagem, o seu ADC vai tomar uma pressão, porque se você estiver jogando contra boas pessoas, naturalmente essas pessoas saberão que o gank prioritariamente é no ADC, e a partir disso você vai se frustrar, você vai frustrar o seu time, e consequentemente seus resultados passam a ser resultados pífios ou negativos, dependendo do elo que você esteja. Não é errado você gankar outras lanes, você só tem que entender que existe uma certa prioridade. Claro que se você por qualquer motivo que seja não está conseguindo gerar esse tipo de vantagem, você precisa analisar com mais calma as partidas. Isso é uma coisa que nós também fazemos na mentoria, tá? Nas aulas particulares, que a gente analisa a partida, consequentemente eu consigo te dar um retorno muito melhor e muito específico, tá? Mais uma vez o número tá na descrição, não fazendo merchan, mas fazendo ao mesmo tempo, tá? Bom, sabendo então que você precisa priorizar Gold, Megumi, isso é o básico. E além disso, o que eu preciso fazer? Além da vantagem Gold, galera, é sempre interessante você rotacionar com o seu rota, tá? Então, para você gerar vantagem, você precisa de um bom rota com você. Por isso que eu sempre indico Duo Trio, tá? Porque você vai conseguir manter essa sincronia com uma certa leveza. A partir do momento que você joga com um rota ou um jungle que você tem conhecimento de como funciona a gameplay ou a jogabilidade do mesmo, você passa a ter um entendimento de jogo melhor. É mais ou menos o seguinte, eu tô jogando de Vexana, certo? Eu preciso jogar com um cara que combe com a minha Vexana. Quais heróis combam bem com a Vexana? Vamos analisar um pouquinho? A gente tem o Beleric, nós temos o Atlas, nós temos o Tigreal, o Grok. São heróis que vão te entregar bons resultados sem bater tanta cabeça e que combam com a Vexana. Isso é uma coisa muito importante que é pouco comentada. A partir do momento que você monta trio, a tendência é que você caia contra outro trio e você não precisa ser nenhum gênio da lâmpada, galera. É só você raciocinar. Se você tá jogando de Vexana no mid, você não vai fazer um rota com um Dig, por exemplo, ou com a... deixa eu pensar... um Kaja. Você ainda consegue esporadicamente fazer alguns resultados com isso, tá? O jogo ele tá muito aleatório, ele tá muito frenético, então vai acontecer sim de você ganhar alguns jogos, mas é a exceção e não a regra, esteja ciente disso. Bom, sabendo disso, você vai montar um trio compacto e com boas intenções nesse sentido e nesse aspecto, perfeito? Megumi, e além disso, o que você indica? Cara, você vai gerar vantagens na hora de objetivo. Então, por exemplo, enquanto mid lane, você tem que fazer o que? Gankar as outras lanes, tá? Pra tentar levar o mais rápido possível as torres, tá? A T1 ela gera muita vantagem de mapa, porque a partir do momento que você leva a T1, você tende a avançar mais no mapa inimigo, né? Você começa a invadir mais a selva, não vai ter uma torre ali pra ele conseguir usufruir do benefício de se proteger, então naturalmente quando você leva um AT1 você gera uma vantagem absurda, e a função do mid é essa, tá? Você vai dar dano, é difícil ter um mid que faça outro tipo de função, tá? Você vai dar dano, você vai dar controle, mas prioritariamente você vai dar dano, tá? Essa é uma das principais funções e uma das mais importantes que o mid precisa exercer, sem sombra de dúvidas. A confecção de um bom plano de jogo, ele parte muito desse princípio lógico que eu mencionei para você, mas o jogo ele é muito estudado ao mesmo tempo que não. Tudo depende do seu objetivo, do seu nível de gameplay, e você precisa trabalhar esses conceitos básicos para depois trabalhar outros aspectos do jogo, tá? Entram vários fatores como heróis, emblemas. Mais uma vez, eu precisaria fazer um ajuste individual para passar um feedback mais específico, mas dá para você tirar uma sopa legal, né? Trabalhando nesse sentido, certo? Então é basicamente isso, galera. Você vai sempre limpar a sua lane. Depois que você limpou,
rotaciona, volta, limpa, rotaciona. Prioritariamente tenta fazer isso com seu rota, tá? Se você joga solo Q, cara, sinceramente, Season 40 no atual momento que eu tô gravando esse vídeo, você vai tomar taca atrás de taca. Porque sinceramente, cara, o jogo é coletivo, ele não foi feito pra jogar sozinho, tá? Você vai sofrer mais do que o comum, mas mesmo você aplicando esse tipo de regra, tá? Mas dá pra você subir de elo tranquilamente, eu já peguei Imortal, já peguei Glória, enfim. Eu sempre falo isso nos vídeos pra fundamentar um pouco as minhas respostas, porque a galera acha que eu simplesmente gravo um vídeo, posto e sou o dono da verdade. Não, são baseadas em experiências, em vivências e daquilo que eu entendo como certo dentro de um MOBA, principalmente do MLBB, que é um jogo que eu já tenho jogado aí há 6 anos consecutivamente, né? Então eu tenho uma bagagem legal para falar sobre isso, tá? Então colocou o ADC no jogo, você já fez praticamente toda a sua função, você ainda vai explodir muito dano, você ainda vai estourar os adversários e continua sendo uma das principais funções do dano e da função do mid lane, você precisa dar dano, tá? Por muitas vezes, dependendo dos heróis, Vexano, Sicilian e entre outros, você vai finalizar esses alvos. Então é importante que você tenha esse retorno e esse feedback para sempre pressionar o máximo que for possível dentro do ambiente de um jogo de 5 versus 5 coletivo, perfeito? Aí entra um pouquinho da questão do meta, evita usar heróis muito abaixo, sabe? Tá tudo muito equilibrado, mas por exemplo, evita heróis que demoram muito para entrar no jogo, sabe? Prioriza o coletivo, mas sem esquecer do individual. Lembre-se de todos esses aspectos quando você for jogar e startar uma ranqueada, tá? Mais uma vez, mentoria particular, aulas particulares, tá? Galera, preço acessível, super tranquilo. A gente separa ali um dia na semana só pra você dar uma subida de elo tranquilinho, tá? Então assim, mais uma vez, torno a frisar, tem grupo no WhatsApp pra você trocar uma ideia. A maioria dos meus alunos tem conseguido bons resultados e eu tô muito satisfeito quanto a isso, tá? Fora as personalizadas que a gente faz de vez em quando, a gente tem uma resenha bem legal lá. Mais uma vez, o número tá na descrição, entre em contato que a gente desenrola tudo isso, beleza? Bom, galera, eu acho que majoritariamente o bruto do que eu precisava explicar é isso. Às vezes o óbvio ele também precisa ser dito. Vocês podem perceber, é uma lane que eu não tenho tanta facilidade por não gostar e não jogar muito. Mas pegando um bom herói e o seu conhecimento de jogo, naturalmente você consegue exercer uma boa função. Consequentemente, você consegue melhores resultados, tá? Então é isso, galera, é mais nesse sentido de se trabalhar. Fora isso, é uma mentoria particular, eu preciso analisar você, sua conta, sua gameplay, seu nível de gameplay, tá? Pra gente conseguir melhores resultados a partir desse momento, tá? Sempre criando vantagem, sempre explorando ali as lacunas de rotação do outro time, né? Eu sempre falo isso, o ML é um jogo de troca de objetivos constante. Em vez de você reclamar que perdeu um Lorde, tenta fazer uma troca de objetivos rápida. Ao invés de reclamar que perdeu a Tartaruga, tenta trocar para um objetivo, um Blue, um Red, e às vezes vale mais a pena e você precisa ter esse discernimento, tá? Galera, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Fé com fé, dale que dale e até o próximo vídeo.